Para aqueles que são filhos, boa noite. Para as mães de apenas um filho, boa noite. Para as mães de 2 filhos, boa noite, boa noite. Para a Bárbara, vamos parar por aqui, senão a gente não sai daqui nessa noite, né? A Bárbara é mãe de muitos filhos. É interessante quando se a gente for pensar dessa forma, né? Todos nós aqui somos filhos de alguém, temos uma mãe, temos um pai. Nós temos aqui algumas mães de 1 filho, de 2, 3, pouquíssimas de 4, e daí por diante é raridade mesmo hoje em dia, né? Mas se a gente for avaliar, independente da quantidade de filhos que uma mãe possa ter, possa estar cuidando em nosso mundo, a maternidade é algo desafiador, não é verdade? Ser mãe, essa função, essa dádiva dada por Deus, é algo assim realmente desafiador para as mães. E mesmo aqueles aqui que não são mães, mas na condição de filhos, você consegue pensar um pouquinho a respeito da sua vida, de repente fazer uma reflexão que precisa de honestidade, tá bom? Você precisa ser honesto nessa reflexão. E certamente você vai chegar à conclusão de que a sua mãe, no exercício do papel dela, no exercício da maternidade, ela foi tremendamente desafiada. Porque nós, como filhos, a gente apronta algumas coisas, né? A gente dá alguns trabalhos, certo, seu Will? A maternidade da Paulinha, como que tá, Will? Tá tranquila? Tá de boa, né? O problema é a Lili lá, né? Eu sei, eu entendo. A maternidade é um grande desafio. Quando nós olhamos para os nossos dias, para o mundo onde nós estamos inseridos, é fácil a gente perceber isso, não é verdade? A gente começa a escutar alguns tipos de pensamentos, alguns tipos de influência que querem colocar sobre os filhos, sobre as crianças, mesmo adolescentes, e o coração de mãe nunca deixa de ser coração de mãe, certo? Mesmo quando aquele bebezinho lá cresce e vira um marmanjo, a mãe ainda olha para aquela criatura e ainda a vê como um bebê ou como algo nesse sentido, certo? Às vezes o coração ele se aperta, ele vai se angustiando, essa angústia ela vai se manifestando de formas diferentes. E é esperado que seja assim, né? À medida em que a criança vai crescendo e se torne um adulto. Mas aquele coração ainda, às vezes tem os momentos de alegria, mas também tem os momentos de pesar, de tristeza, de dúvida, de incerteza. Isso faz parte do mundo onde nós estamos inseridos. Isso faz parte da realidade deste mundo. Não é um problema dessa nossa época em específico. Esse é o problema do mundo desde que o pecado entrou no mundo. Se nós formos olhar a narrativa bíblica, o texto bíblico, nós vamos perceber em várias mães, ao longo da história, como a maternidade foi algo desafiador para elas também. Tente pensar na época dos juízes, um período de grande crueldade, onde a nação de Israel estava com os valores ali meio complicados, numa idolatria em relação a vários deuses, uma rebeldia, uma rebelião contra o Senhor. Ser mãe naquela época foi algo tremendamente desafiador. Então não é apenas um problema da nossa época. E se a gente começa a perceber ou entender já de cara isso, que a maternidade em si, as dificuldades da maternidade, não é algo exclusivo da sua vida, da sua casa, do seu filho, do seu lar, da nossa época, mas é algo geral. Isso já nos ajuda a caminhar no sentido de compreender e de entender quais são as alternativas ou qual é a solução que o Senhor providencia para essa realidade. Porque Deus não criou então a mãe, não deu essa dádiva de gerar crianças, filhos e colocar no mundo e simplesmente largou, simplesmente abandonou. Mas nesse meio caótico, nós percebemos como Deus vai trabalhando, como Deus vai conduzindo, como Deus vai se revelando.
O tema da nossa reflexão dessa noite é a maternidade como uma manifestação da graça de Deus. Então, olha só, em um cenário caótico como nós estamos vivendo e inseridos, nós podemos observar a manifestação da graça de Deus de diversas maneiras. E uma delas também é através da maternidade. A maternidade, ela pode ser marcada então pela graça do Senhor. O texto bíblico para nós é extremamente encorajador. Sabe aquele povo que foi formado no Antigo Testamento? O que é dito em relação à quantidade de pessoas que Abraão teria como descendentes? Mais do que a areia do mar, né? Areia da praia. Mais do que as estrelas do céu. De onde essa nação foi originada? Quem é a matriarca dessa nação? Primeira mãe, Sara. Qual é a característica de Sara? Estéril. E o seu primeiro filho já vem como fruto da sua velhice. Em outras passagens nós vamos encontrar também mães piedosas como Ana, lá no relato de Samuel, como ela antes de engravidar, e ela tinha uma dificuldade nesse sentido também, ela já clamava ao Senhor, e na oração dela é: Senhor, se o Senhor me conceder essa dádiva, esse filho será dedicado ao Senhor. E de fato Samuel veio ao mundo e nós percebemos ali qual foi a história da vida de Samuel, como de fato ele foi dedicado ao Senhor. E nós vamos percebendo isso no texto bíblico, como o Senhor vai trabalhando através dessas mães, dessa maternidade, demonstrando a sua graça e a sua misericórdia. E tem vários outros exemplos, certamente tem vários outros exemplos. Mas lá no Evangelho de Lucas, o texto que foi lido aqui, o capítulo 1, é algo assim que quando a gente quer pensar, falar a respeito da maternidade, é um capítulo talvez o mais rico das Escrituras. É porque ali naquele capítulo 1 do Evangelho de Lucas, você tem dois personagens que certamente vão ganhar destaque e notoriedade, certo? Quem são os dois bebês que nascem no Evangelho, no capítulo 1 de Lucas? João Batista, certo? E o outro bebê? É Jesus. Aí não tem conversa, né? Então, talvez nesse capítulo 1 do Evangelho de Lucas, acontece o que muitas vezes é a realidade da mãe em relação aos filhos. Talvez de bastidores, menos lembrada, atuando ali, né, no escondidinho, mas está lá, está presente. Então, nesse capítulo 1 do Evangelho de Lucas, onde nós temos o nascimento do João Batista, aquele que batizou o próprio Cristo, e o nascimento do próprio Cristo, nós encontramos também a história de duas mães. A história de duas mulheres piedosas. A história de duas mulheres tementes e fiéis ao Senhor. A história de duas mulheres cuja maternidade ela foi marcada pela graça divina. Nós vamos olhar algumas coisas, alguns versículos, e vamos trazer 3 conselhos bem simples para as mamães aqui essa noite, para as pretendentes, e de certa forma se aplica a todos nós também, tá bom? Nós podemos trazer esses princípios e aplicá-los aqui às nossas vidas. Mas uma maternidade marcada pela graça de Deus, que eu quero te inculcar nessa noite, ela vai ser evidenciada através dos relacionamentos, os relacionamentos que são estabelecidos entre as mães. Ela vai ser marcada através da influência do Espírito sobre a vida, sobre a sua função como mãe. E ela vai ser marcada através da confiança que você tem nos planos do Senhor. No descanso, na tranquilidade, em saber que mesmo em meio a um mundo caótico, o Senhor é soberano sobre todas as coisas e a maternidade continua sendo um caminho de graça. A questão é como nós a avaliamos e como nós lidamos com ela. Eu gostaria então de ler alguns versículos antes com vocês do texto que foi lido aqui pelo irmão Eduardo, só para nós percebermos então um pouquinho de quem é essa Isabel e como se deu o relato também para Maria. Certamente é um texto que você, ou personagens que você conhece,
Mas olha lá, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, dos versículos 5 até o versículo 7. Se a gente tivesse tempo, a gente faria a leitura de todo o capítulo, tá? Mas não vai dar certo. Não seria muito sábio, tá bom? Então eu quero enfatizar alguns versículos aqui e mostrar, talvez trazer algumas informações a mais. Mas no capítulo 1, dos versos 5 até o versículo 7, nós temos uma informação aqui, algumas informações sobre essa primeira mulher, a Isabel. Isabel era mãe do João Batista. Muito bem. Diz assim o texto bíblico, olha lá. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Você prestou atenção no versículo de número 6? Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A primeira característica, então, que nós devemos observar na vida de Isabel, que serve como a base para o que nós vamos ver mais adiante, é que era uma mulher já de idade, com idade avançada. Ela não tinha filhos porque era estéril, mas a característica que Lucas vai destacar para nós aqui, nesse relato, é de que essa mulher era justa e temente a Deus. Obediente ao Senhor em todos os seus mandamentos e em todos os seus preceitos. Nos versículos mais adiante, nós vamos encontrar Zacarias, então, realizando o seu serviço dentro da sua função, e ele recebe a notícia, então, de que ele seria pai, de que a sua esposa ficaria grávida, traria um filho, então, à existência. Você depois pode fazer essa leitura na sua casa. Mas lá nos versículos 23 ao 25, dê um salto comigo aí, é quando essa notícia, ou ela é concretizada através de Isabel. Capítulo 1, versículos 23 a 25, vai dizer assim: quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Ele quem? Zacarias. Ele estava lá no templo, cumprindo seu serviço durante o período determinado, e depois ele volta para casa. Versículo 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saía de casa. Ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Especialmente num contexto como aquele, a mulher ou uma família que não tinha filhos trazia um pouco dessa carga até de humilhação mesmo, porque era algo esperado. E já na sua velhice, com a promessa do Senhor, com os planos que o Senhor iria executar, inclusive através de João Batista, essa mulher ela fica grávida. E ela passa então 5 meses sem sair de casa. E ela adora ao Senhor. Ela reconhece que essa dádiva é uma dádiva vinda do Senhor. Já vamos voltar a Isabel. Vamos ver um pouquinho sobre Maria? Versículos 26 a 38. Olha o que está acontecendo com Maria. Versículos 26 a 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada do Senhor, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó.
seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Um pouquinho da realidade de Isabel e de Maria. Às vezes, a gente tem uma péssima mania de quando temos assim um texto pronto, ou quando sabemos a narrativa das coisas, a gente se torna até indiferente e impessoal em relação à realidade das pessoas. Não é verdade? A gente olha para esse texto aqui, Isabel já era uma senhora de idade avançada, nem estava mais preocupada com essa questão de filhos, mas agora chega um filho para ela. E às vezes a gente trata isso como deve ter sido algo extremamente normal para ela. Dúvidas, crises. As dúvidas e crises e anseios que eu tenho na minha gestação, na minha maternidade de hoje, certamente não foram coisas que acometiam o coração de Isabel. Quando a gente vai para Maria, às vezes é a mesma coisa. Né? A Maria tem um diálogo super tranquilo aqui com o anjo, certo? Algo assim que acontece corriqueiramente. Você vai ficar grávida, Maria. Você é virgem, mas você vai ficar grávida. Você nem concretizou ainda o seu casamento, mas você vai ficar grávida. E às vezes a gente acha que isso... O que eu estou querendo fazer contigo, querida mamãe, é mostrar para você que os seus anseios, que as suas dúvidas, que as dores do seu coração, elas não são diferentes ou não são exclusivas da nossa época e da sua realidade. Mesmo essas mulheres aqui que tiveram a gestação marcada pela graça do Senhor, são coisas aqui marcantes e impactantes para a vida delas. São coisas que mudam o cenário por completo. A diferença que nós vamos perceber aqui é que essas mulheres demonstram uma confiança no Senhor. E a confiança no Senhor não significa que eu tenha certeza de tudo que vai acontecer, ou de que eu saiba tudo aquilo que vai acontecer, ou que o Senhor me promete que tudo aquilo que eu desejo vai acontecer com os meus filhos. Confiança não é isso. Até porque se fosse dessa forma, o Senhor se tornaria um escravo das nossas vontades. Os meus planos seriam melhores do que os planos do Senhor. Mas essas mães aqui, como mulheres piedosas, tementes ao Senhor, elas confiam no plano de Deus. E aí vem o texto que foi lido pelo irmão Eduardo, que eu quase atropelei ele aqui, certo? Nós temos, então, logo depois dessa passagem que nós lemos aqui do anjo falando com Maria, nós temos uma visita de Maria para Isabel. E aqui nessa conversa entre mães, nessa conversa entre mulheres, de mãe para mãe, talvez eu não tenha nem roupa para entrar nessa conversa, então vou só pincelar aqui, tá bom? Como pastor, como alguém que está lendo o texto bíblico e trazendo alguns conselhos, mas até como primeiro elemento do conselho a ser dado, aprofunde mais essa conversa depois, com outras mulheres piedosas, nós vamos ter aqui um encontro entre essas duas mulheres. Eu quero reler de novo o texto com vocês e depois a gente vai só passar trazendo aqui os conselhos práticos para a sua vida, mas só para ficar fresquinho aí na sua memória. Isabel está grávida, está no 6º mês já de gestação. Maria acabou de receber a visita do anjo e nós já sabemos que elas têm um grau de parentesco. O que Maria faz? Ela desce para visitar Isabel. Ela desce lá então da região da Galileia, vem aqui para a região da Judéia. É um percurso de mais ou menos uns 20 a 30 quilômetros por aí. E ela vai lá para conversar com Isabel. As mulheres têm uma fama relacionada à conversa, não tem? Tem ou não tem? Eu acho que é mentira isso.
Eu acho que não é verdade. Acho que não é verdade. Não é, tenho certeza que não é. Olha o versículo 56, diz assim, ó. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ô visitinha, né? Tinha conversa para elas tratarem. Tinha conversa para elas tratarem. Gestação, filhos, dádivas do Senhor. O texto então diz assim, vamos reler. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Esse é o texto, então, do encontro de Maria com Isabel. Lembra da verdade que nós queremos enfatizar nessa noite? O primeiro trecho dela é: uma maternidade marcada pela graça é evidenciada nos relacionamentos. Nos relacionamentos que você, mamãe, vai estabelecer e vai aprofundar, visando a adoração ao Senhor, a proximidade do Senhor, visando inclusive a criação dos seus filhos para que eles se entreguem as suas vidas a Cristo Jesus. Primeiro conselho aqui para as mamães, olhando aqui para a ação de Maria, olhando para a interação dela com Isabel, é: mães, busquem comunhão com outras mulheres piedosas. Os versículos 39 e 40, e aqui nós estamos olhando para um texto narrativo, e sempre que a gente está diante de um texto narrativo, a gente toma cuidado em trazer algumas afirmações, tá bom? Mas esses conselhos aqui, eles têm respaldo em outros textos bíblicos. O apóstolo Paulo vai falar isso de maneira muito clara lá na carta a Tito, e ali nós temos um mandamento. Qual é a ordem? As mulheres mais velhas, mulheres mais idosas, se aproximem das mais jovens e as instruam. Então perceba que o que nós estamos vendo aqui no texto narrativo, nós temos respaldo enquanto mandamento em outros trechos bíblicos. A gente tem que sempre tomar cuidado com as narrativas e trazer algumas implicações diretas para a nossa vida. Mas essa daqui sim a gente tem que observar. Uma maternidade, então, marcada pela graça, e olha só para a gente entender o termo. Se você é uma mãe cristã, se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus, essa maternidade, ela automaticamente, ela já tem uma marca da graça divina, tá bom? Você pertence ao Senhor, e ponto final. O que nós estamos falando aqui é do nosso desenvolvimento como cristãos, e você, na função de mãe, o seu desenvolvimento como uma mulher, como uma mãe piedosa e que deseja ver os seus filhos seguindo nos caminhos do Senhor. O primeiro conselho, então, quando nós vemos a atitude, a postura dessas mulheres aqui sábias, piedosas e tementes ao Senhor, é: selecione os seus relacionamentos. Você, como uma mãe, você deve se aproximar, como uma mãe cristã, as mulheres que devem exercer mais influência sobre as suas vidas são outras mulheres cristãs que estão na mesma jornada que você. Não saia para fazer uma visita de 3 meses, tá bom? Você vai arrumar uma briga, vai falar que foi o pastor que aconselhou, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas a ideia aqui é do caminhar juntos. A ideia aqui, muitas vezes, vai ser do compartilhar das dores. A ideia aqui é ter esse tempo de interação, mas uma interação com propósito. E essa interação com propósito, ela visa a adoração ao Senhor, se aproximar cada vez mais do Senhor. E esse tipo de interação, ela só é possível quando ela é feita, quando ela é realizada com pessoas que compartilham da mesma fé. Tente voltar no que nós falamos lá no começo. A maternidade em nossos dias é algo difícil, é algo desafiador. Os nossos filhos vão para este mundo afora
e eles vão lidar com alguns conceitos, alguns princípios, alguns valores que vão no sentido contrário daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Vão lidar com outras pessoas e interagir e vão receber influência, e isso faz parte. O que nós devemos fazer, como pais, vocês como mães, é cumprir o nosso papel de mostrar o Senhor, de revelar o Senhor, de exercer então a maternidade de maneira graciosa, caminhando com outras mulheres que estão na mesma jornada de fé, na mesma caminhada em busca por adoração ao Senhor, na mesma jornada de criar adoradores para o Senhor. Nesse sentido, a reflexão que nós podemos fazer, ou a perguntinha que nós podemos fazer, e responda no seu coração, quais são as grandes influências da sua vida? Você, mamãe, serve para você, pai também. Mas quais são as grandes influências da sua vida? Quando você traz algum ensinamento ou algum valor para dentro do seu lar, e ensinamentos e valores não é apenas aquilo que a gente fala de maneira direta. Ensinamentos e valores, eles são manifestados da maneira como o nosso lar é estruturado. Então pense na estrutura do seu lar, na dinâmica do seu lar. Essa dinâmica, ela recebe influências de pessoas que não consideram o Senhor, que são inclusive inimigas do Senhor, ou são influências de pessoas e de conceitos que estão caminhando alinhados contigo, desejando adorar o Senhor. Quais seriam as 3 grandes influências da sua vida? Tente pensar naquelas que você chama de amigas, as pessoas que mais trocam influência. Quem seriam essas pessoas mais influentes na sua vida? Às vezes a gente não se dá conta. A gente vai se cercando de pessoas que não estão seguindo na mesma jornada, e às vezes alguns frutos vão aparecendo dentro do nosso lar, dentro da maternidade, dentro da paternidade, e a gente nem se dá conta. É como se a mente estivesse cauterizada, incapazes de perceber e observar. Então o primeiro conselho aqui é, mamãe, caminhe ao lado de outra mulher piedosa. Se aproxime dela. Estreite os relacionamentos com um propósito. O propósito de ambas se tornarem mais parecidas com Cristo Jesus. Valorizem isso. Valorizem isso. Isso é um dos recursos que Deus nos dá para vivermos de maneira graciosa os relacionamentos. Quem são as pessoas que mais exercem influência sobre a sua vida? Uma maternidade marcada pela graça de Deus é evidenciada nos relacionamentos, mas ela também é evidenciada no direcionamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Mamãe, a sua vida ela é direcionada pelo Espírito Santo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E a gente precisa refletir, porque nesse encontro aqui, dos versículos 41 ao 44, nós vamos encontrar uma resposta de Isabel para Maria, e essa resposta de Isabel, ela é eivada pela ação do Espírito Santo na sua vida. Lucas vai colocar isso para a gente aqui, lá no versículo de número 41, no finalzinho dele. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz ela exclamou. E por essa condução do Espírito Santo, Isabel começa a ter aqui alguns lampejos, porque a figura de Cristo Jesus é meio enigmática, né, nos evangelhos. Você percebe que o pessoal, rapaz, será que ele é o Messias? Será que ele não é? As pessoas estão vendo sinais. Quem será que é essa pessoa que está diante da gente aqui? Às vezes os discípulos respondem, mas dá uma titubeada, e as coisas vão caminhando assim, mas o Senhor, em algumas falas, em alguns direcionamentos pelo Espírito Santo, ele já vai revelando quem é. Quem é
talvez numa maternidade marcada pela graça de Deus, certamente a de Maria é insuperável. Essa mulher realmente foi agraciada pelo Senhor. É por isso que Isabel responde dessa forma: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Isabel não tem nenhuma informação ainda sobre Jesus Cristo. Mas através de um direcionamento do Espírito Santo, essa mulher, ela começa a trazer algumas informações sobre quem seria aquele bebê. Conselho, então, prático a dar para você, mamãe, nessa noite, é que a sua vida também seja uma vida cheia do Espírito Santo. Não é esperado que aconteça com você o que está acontecendo com Isabel aqui não, tá bom? Mais uma vez, cuidado com o texto narrativo. Nós estamos diante de uma narrativa aqui. Jesus Cristo já veio, já nasceu, tá bom? Se alguém ficar grávida aí, bendita, e aqui o Espírito Santo, não, vai com calma, não é essa a ideia. Mas serve para nós como desafio também, e aí mais uma vez nós podemos citar Paulo, quando lá na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 20, ele fala como todo cristão deve ter uma vida influenciada, uma vida dominada pelo Espírito Santo. E às vezes, olha só, querida mamãe, às vezes quando a gente coloca o Espírito Santo para reflexão, a gente gosta de tornar as coisas muito subjetivas. Fica algo meio nebuloso, fica algo meio... A gente gosta de espiritualizar o Espírito Santo. É possível isso, pastor? É possível. Mas o Espírito Santo não já é espiritual? Sim, ele já é espiritual. Então como a gente espiritualiza o Espírito Santo? É quando a gente cria um Espírito Santo como fruto da nossa cabeça e do nosso coração, que são corruptos e que são enganosos. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, vai falar, sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está falando para você ser aquele crente que vai andar nas nuvens, né? Flutuando, marcado de boas intenções, um negócio meio místico. Ele não coloca nada disso daí. Ele coloca elementos práticos. Pessoas que se alimentam da palavra, pessoas que em seus relacionamentos trocam esses relacionamentos por meio de cânticos e hinos espirituais. Pessoas que fazem parte do povo do Senhor. Então essa vida cheia do Espírito Santo é uma vida que vai abrir mão, que Paulo utiliza lá como vinho, que tira a nossa racionalidade, a nossa insensatez, para sermos cheios desse Espírito Santo. Uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Quando a gente olha para a vida de Isabel, a gente percebe isso. Isabel aqui, ela tem uma revelação, e mais uma vez, isso não é esperado de você, tá bom? Não é esperado de mim. Mas quais as informações que nós vimos sobre Isabel lá no comecinho do livro? Lembra? Me ajuda aí. Fala aí enquanto eu bebo uma água aqui. Versículos 5 a 7 do capítulo 1 de Lucas. Piedosa, temente a Deus, e observava os seus mandamentos e os seus preceitos. Isso é uma vida dominada, isso é uma vida cheia pelo Espírito Santo. É uma vida que não vai ser conduzida pela minha própria cabeça, pelas minhas informações, pelas minhas convicções, porque isso é extremamente furado. E olha só, mamãe, o coração de mãe é um coração sem igual, não é verdade? É uma coisa assim impressionante, não dá para explicar. A gente que é pai, a gente olha assim e fala, é diferente, o negócio é diferente, né? A forma da mãe amar é algo realmente especial. Revela esse amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, não se esqueça, querida mamãe, que o seu coraçãozinho, ele também é pecaminoso, ele também é corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Então, as suas boas intenções para com o seu filhinho, aquele, né, que você chama de bonitinho, cabeçudo chama de bonitinho, que eu olhei para a Gabi aqui e lembrei, né? Eu tenho um orelhudinho lá em casa e a Fabiana acha que o menino é bonito, mas tá bom, faz parte. Eu sei que você olha com carinho, com amor, com apreço
Nós sabemos disso e não duvidamos disso. Mas o seu coração, ele é enganoso. O seu coração, ele é corrupto. O seu coração é inclinado para o mal. Mas pela graça de Deus, esse coração, ele é regenerado e agora ele precisa ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito para que você consiga, então, exercer essa função da maternidade em adoração ao Senhor. Com esse desejo de ver o caráter de Cristo sendo formado no Filho. Mas esse nem é o maior desejo. O maior desejo daquele que tem a vida dominada pelo Espírito Santo, trazendo uma aplicação aqui para esse contexto da mãe, é: eu vou adorar o Senhor, cumprindo o meu papel, independentemente daquilo que aconteça. Por isso a perguntinha para a reflexão é: a sua vida é cheia do Espírito? A sua vida é dominada pelo Espírito? E aí você pode falar assim: pastor, isso ainda está muito distante. Me ajuda a entender, a mapear um pouquinho melhor. Ok. Qual foi a última vez em que você refletiu a respeito da sua vida, onde você, diante de um texto bíblico, na sua devocional, na sua oração, você foi confrontado pelo Senhor? Deixe-me dar uma dica para você. Se você tem o hábito de fazer o seu devocional diariamente, sabe o que vai acontecer? Diariamente você será confrontado. Diariamente você vai perceber coisas, áreas na sua vida que precisam ser transformadas diante do Senhor. Diariamente você vai começar a visualizar, enxergar algumas áreas, alguns campos que estavam meio nebulosos, mas que à luz da palavra o Senhor te deu clareza e você fala assim: isso aqui não está correto. Eu preciso de um redirecionamento. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. A vida cheia do Espírito Santo não é aquilo que você acha. Não é aquilo que eu acho. Aquilo que nós achamos é terrível para nós e para os nossos filhos. Mas aquilo que nós achamos, quando está em conformidade com a palavra do Senhor, porque foi confrontado pela palavra do Senhor, isso revela a graça. Isso aponta para o Senhor. Então, querida mamãe, a sua vida é uma vida dominada pelo Espírito? Qual foi a última vez em que a sua vida foi... Você parou, refletiu: não, eu preciso dar um redirecionamento aqui, porque o Senhor me mostrou isso através da sua palavra, ou através da pregação, ou através do contato com uma outra mulher piedosa, de uma fala, um conselho, uma exortação. Isso é uma vida direcionada, uma vida cheia pelo Espírito Santo. Então esse é o segundo conselho. Mães, busquem ou sejam cheias do Espírito Santo. E o terceiro e último conselho a ser dado é: mães, confiem na promessa do Senhor. Olha só que legal. A verdade que nós estamos trazendo, então, é que uma vida, uma maternidade marcada pela graça de Deus, ela é evidenciada por meio dos nossos relacionamentos, ela é evidenciada através do direcionamento do Espírito Santo, e ela é evidenciada também da confiança que você vai ter no plano do Senhor. A última fala de Isabel para Maria, ela vem nesse sentido, versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. É dessa forma que se encerra o diálogo aqui entre Maria e Isabel. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Querida mãe, você crê nas promessas do Senhor para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para o seu lar? Que tipo de promessa você espera do Senhor? Quais são as suas expectativas? Qual é a sua demanda diante do Senhor quando você olha para aquela criaturinha que está crescendo debaixo da sua autoridade? Ou que talvez já seja um adulto e está seguindo a sua vida e o seu poder de influência é um pouco menor e agora você precisa observar qual é o tipo de promessa que você espera do Senhor. Nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado aqui.
Precisamos tomar um pouquinho de cuidado para, mais uma vez, não fazer do Senhor um escravo das nossas vontades. Acreditar, confiar nos planos do Senhor. Para Maria aconteceu algo muito específico aqui, a vinda do próprio Messias. Mas para você, mamãe, é a mesma coisa. Confie na soberania de Deus. Confie no plano do Senhor. Porque tudo será mil maravilhas? Não sei. Não sabemos. Aliás, sabemos que certamente não será mil maravilhas. Este mundo é um mundo caído. Mas quando nós olhamos aqui para a realidade desses filhos, mais uma vez, o coração da mamãe, o coração do papai, ele vai ser um coração apertado. Qual foi o fim de João Batista? Tente pensar você agora como mãe. Certo? Qual foi o fim de João Batista? Vamos dar uma olhadinha? Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9. Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9 diz assim. Nos outros evangelhos isso fica até mais claro, tá bom? Mas para não sair aqui de Lucas, diz assim o texto. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Aqui já é um texto relacionado com Jesus, tá bom? Jesus realizando os milagres, as coisas estavam acontecendo ali, e João já tinha sido morto, e aí Herodes, o que está acontecendo? João voltou dos mortos? Então isso já mostra que João realmente foi alguém de impacto ali naquele contexto. Outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinham voltado à vida. Mas Herodes disse, João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Mas olha a afirmação aqui de Herodes. João, eu decapitei. Provavelmente Isabel não deve ter presenciado isso daqui. Por quê? Já era idosa, certo? Provavelmente ela não tenha presenciado isso daqui. Mas ela presenciou a vida de um filho meio maluco, não é? Não é verdade. Se você fosse mãe de João Batista, qual era a característica de João Batista? O cara foi morar no deserto. Ele se vestia de pele de camelo. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Se seu filho dissesse assim, mamãe, não vou mandar ele para o deserto. Mamãe, quero ser um missionário, um pastor. Não, filho, vai fazer engenharia, vai fazer medicina, vai fazer qualquer outra coisa, mas não siga muito por esse ramo, não. Mamãe, quero ir para quero ser missionário. Eu vou lá para aquele lugar lá, aqueles contextos onde é país perseguido, uns negócios desse assim. Eu estou tentando trazer um pouquinho a vida de Isabel para o nosso contexto, tá bom? São culturas totalmente diferentes, claro que sim. Mas ainda assim, o estilo dele, o direcionamento do Senhor para a vida dele, o cara foi para o deserto, o cara era doido. Ele confrontou as autoridades, tanto é que ele foi decapitado. Já pensou você, mamãe? Se o direcionamento do Senhor para o seu filho for algo nesse sentido, de servir ao Senhor de maneira específica, num contexto como esse. O princípio que nós estamos observando aqui é o princípio de confiar. Confiar no plano do Senhor. E o confiar no plano do Senhor não tem nada a ver na vida quadradinha e bonitinha, com tudo organizado, tudo no seu devido lugar, a formação no tempo certinho. 22 anos está lá com o diploma da graduação. E ele vai casar depois da graduação. Porque, fica mais bonitinho, fica mais justinho. E quando ele casar, ele já vai estar com a casinha dele lá.
Esse é um cenário legal, né? A gente fica pensando, fica desejando, fica almejando. Acho que Isabel estava um pouco distante disso aqui. O direcionamento do Senhor para o filho de Isabel era algo distante disso daqui. Nós temos um encontro de duas mulheres, duas mães piedosas e tementes ao Senhor, e apesar de Isabel trazer essas palavras aqui direcionadas a Maria, bendita aquela que creu naquilo que o Senhor afirmou e que se cumprirá, mas nós vemos essa marca também na vida de Isabel. Nós não temos mais informações a respeito dela, mas nós podemos olhar para uma vida de fidelidade, uma vida justa, uma vida temente ao Senhor. Você confia nos planos do Senhor? Ou você espera que o Senhor elabore planos conforme o seu coração? E quando nós olhamos para o outro filho, Lucas capítulo 23, versículos 23 a 25. Lucas 23, 23 a 25. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam prendido, e entregou Jesus à vontade deles. Esse é o outro filho. E nesse caso aqui, Maria está acompanhando todo o cenário. Em alguns momentos nos evangelhos, nós vamos encontrar essa mãe, esse coração de mãe, observando as coisas que aconteciam, e o texto vai falar assim: Maria observava o que estava acontecendo e guardava isso no seu coração. Isso acontece com você? Especialmente quando os filhos vão crescendo? Especialmente quando algumas decisões vão no sentido contrário àquilo que você percebe, você vai, ele está dando cabeçada, claramente ele está dando cabeçada. E você olha aquilo, não é mais aquela criancinha de 5 anos que eu poderia colocar no colo, às vezes levar no banheiro, dependendo do que fosse, umas 3 chineladinhas. Filho, esse caminho, no caminho não é esse. Vem aqui, deixa eu te orientar, deixa eu te instruir. E mesmo nesse contexto, o coração fica apertado. Às vezes, quando o tempo passa, o coração da mãe se torna como o coração de Maria mesmo. Observe, veja as coisas, e Jesus não estava fazendo nada de errado, mas Maria guardava aquilo em seu coração. Em outro evangelho, a gente não vai para lá, mas Maria presencia a própria crucificação. E ela olha então para Maria e João e diz: eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Maria presenciando. É essa mulher que acreditou nos planos do Senhor. Os planos do Senhor, então, não é estar em conformidade com aquilo que eu e você pensamos a respeito da vida. Não é fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Eu sei que você deseja o melhor para o seu filho, para a sua filha. Eu sei que você deseja que o seu filho entregue o seu coração a Cristo Jesus e esse é um desejo saudável. Ore por isso, faça tudo o que tiver no seu alcance. Mas, acima de tudo, confie nos planos do Senhor, plenamente. Descanse nos planos do Senhor. Isso, inclusive, é uma forma de testemunhar ao seu filho e a todos aqueles que estão ao seu redor. Queridas mães, então nesse mundo caótico, nesse mundo caído, marcado pelo pecado, se você é uma mãe cristã, lembre-se disso. Lembre-se dessa esperança de que a maternidade cristã, ela já é e pode ser ainda mais marcada pela graça de Deus. Olhe para os exemplos, então, de Isabel, de Maria, leia o capítulo 1,
Você vai perceber que depois dessa conversa aqui, tem o Cântico de Maria. O final dessa conversa aqui é uma explosão de adoração ao Senhor. Leia esse texto em casa. Porque uma maternidade marcada pela graça de Deus, ela é evidenciada nos relacionamentos, no direcionamento do Espírito Santo e na confiança dos planos do Senhor. Se você por acaso está aqui nessa noite, é mulher e não tem filhos, por escolha, por circunstâncias da vida, ou quem sabe até por uma questão semelhante à de Isabel, o próprio exemplo de Isabel te serve como encorajamento e consolo. Mesmo sem filhos, essa mulher era temente ao Senhor e adorava ao Senhor. O filho veio no final da vida, como uma dádiva, como um presente. Talvez isso não aconteça contigo. Mas a palavra para você é: há esperança, há consolo, há encorajamento, há sentido de vida, há propósito de vida, mesmo que você não tenha filho. Propósito maior de adorar ao Senhor. Se você é mãe, exerça essa maternidade em graça, em temor ao Senhor. Aquelas influências que não prestam, esquece isso, bloqueia isso. Isso é uma desgraça para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Pula fora. Corta hoje. Dê um basta nisso. Revista essa influência pela ação do Santo Espírito. Alimente-se da palavra. Aproxime-se do Senhor. E ao se aproximar do Senhor e ver o que o Senhor fez na vida dos seus servos, saiba que é o mesmo Deus que está agindo na sua vida. E, portanto, descanse, confie nos planos do Senhor. Então, mamães, que Deus abençoe suas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado a Deus. Obrigado por sua graça abundante, manifestada de diversas formas, manifestada em seu ápice aqui, através da vinda de Cristo Jesus a este mundo. E o Senhor poderia ter trazido ele de diversas maneiras. Dentro da sua criatividade, dentro do seu poder, dentro daquilo que o Senhor pode fazer. Mas o Senhor trouxe Jesus Cristo aqui como 100% Deus e também 100% homem. O Senhor trouxe Jesus a este mundo na mesma via pela qual nós viemos a este mundo. O Senhor Jesus Cristo, então, desfrutou dessa relação da maternidade, das relações humanas. Então, dessa forma, nós podemos olhar para essa função que o Senhor deu às mulheres, às mães, aquelas que dependem do Senhor, aquelas que confiam no Senhor. E mesmo em meio aos desafios, em meio a tantas coisas que afrontam, que realmente geram pesar, dúvida e medo no coração, ainda assim nós podemos encontrar a sua graça. Ainda assim nós podemos encontrar a sua bondade, a sua misericórdia sendo derramada. Ó Deus, que os relacionamentos piedosos então sejam estreitos. Que mães piedosas estejam caminhando com outras mães piedosas, incentivando umas às outras a uma maternidade que adore ao Senhor. Ó Deus, que as mães da nossa igreja sejam cada vez mais cheias e dominadas pelo seu Santo Espírito, vivendo em obediência ao Senhor, de maneira justa, fiel, temente. Ó Deus, que em meio a tantas dúvidas e tantos medos, que cada mãe dessa igreja, temente ao Senhor, possa descansar nos seus planos. Acreditar que o Senhor é um Deus poderoso. Acreditar que o direcionamento que o Senhor vai dar para os filhos muitas vezes não vai ser aquilo que nós queremos. Mas ainda assim, mães que adorem ao Senhor simplesmente pelo exercício da sua função. E se os filhos crescerem, se tornarem discípulos do Senhor, amém, graças a Deus por isso. Mas que acima de qualquer coisa, que o exercício da maternidade por si só seja exercido como um ato de adoração ao Senhor. É assim que eu oro ao Senhor, louvando ao Senhor por cada mãe dessa igreja e rogando ao Senhor a sua graça abundante em seus lares. E o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.